Pessoal Santos. Muito obrigada. Bom, eu acho que claramente, né, essa nossa discussão traz à tona o que cada um pensa e, obviamente, que todos os colegas desta casa e boa parte da população sabe exatamente o que eu penso em relação ao governador Eduardo Leite. Mas preciso reforçar aqui, né, para mim, é um dos políticos mais preparados que nós já vimos no país. Para mim, ao contrário do que muitos colegas trouxeram aqui, é um dos melhores governadores dos últimos tempos, visto que nós temos, nesse governo, o maior índice de investimentos dos últimos 25 anos. Falar para mim sobre o governo Eduardo Leite é falar sobre equilíbrio fiscal, falar sobre a possibilidade difícil, mas que acontece do governo poder fazer alguns investimentos, né, que a gente vinha cobrando há tanto tempo e sabia de um Estado quebrado e difícil de conseguir fazer. Para mim, falar sobre o governo Eduardo Leite é falar sobre, enfim, a reforma, está ficando linda, do Instituto Cristóvão de Mendonça, é falar sobre, enfim, o retorno, né, daquelas obras no Hospital Geral, ampliação do número de leitos, uma série de questões, é falar sobre, eu me lembro, e aí isso me choca um pouco, a gente dizer, não fez nada nas enchentes, o que hoje, né, os colegas que representam essa casa participam, por exemplo, de gabinete de enfrentamento à crise, me lembro de participar ano passado, e ele veio, assim como veio no último fim de semana aqui para Caxias, ele veio e nas nossas discussões a gente falava sobre a questão do aeroporto, né, da dificuldade do nosso pequeno aeroporto estar virando uma referência, mas e aí o prefeito disse, olha, mas eu preciso reformar e a gente precisa reestruturar toda a pista, e aí ele disse, do quanto nós estamos falando? Estamos falando, o prefeito disse, acho que, sei lá, 14 milhões. Ele disse, então, o governo do Estado está arcando com 14 milhões para a gente fazer. Eu vejo movimentação sempre com transparência, com clareza, informando as coisas e voltando atrás, sem dúvida nenhuma, quando não dá para ser, quando ele entende que não dá para ser. Quando aquilo que ele acredita não vai ser aprovado na Assembleia, porque não é isso. Como se fez ao contrário agora na semana passada, com a questão da Secretaria das Mulheres, não era a intenção de governo inicialmente. Ele entendia e investia de outras formas. Houve um apelo, ele escuta, e ele fez diferente. Mas é o que eu acredito. Então, eu só queria deixar isso muito claro, assim. Agora, falar sobre coerência e incoerência é complexo, né? Assim como a gente falou outro dia sobre uma outra palavrinha também, aqui é complexo. Porque o PT ajudou a eleger o governo. Bom, o PT tinha lá duas opções. Fez a sua escolha do que achava talvez o menos pior na opinião do partido. Assim como os partidos fizeram aqui na eleição municipal, que claramente fica óbvio que o PP estava lá do outro lado, agora está desse lado, porque naquele momento entendia que o outro era melhor, agora acha que ok, vamos participar. Isso é normal, isso é da política, é entendimento. A gente não precisa ter a mesma ideia fixa para sempre e não olhar para o lado. Eu admiro profundamente o governador Eduardo Leite, todos sabem disso, apesar de não defendê-lo como PSDB, mas hoje, né, vereador Valim? Hoje é PSD, mas eu acredito muito nele, o que não me exime de dizer, às vezes, que tem alguma atitude que eu não concordo. É natural. É assim com o pai, com a mãe, com o marido, com a esposa, com quem quer que seja. Essa defesa de olho vendado é que me incomoda profundamente. Mas, para mim, está muito claro essa discussão. Eu vim aqui para falar o que todo mundo já sabe, da minha defesa, no sentido da transparência, da responsabilidade, do quanto ele trouxe equilíbrio fiscal para um Estado que estava tão difícil, que ainda está. Tem várias outras questões que eu acho que eu poderia abordar, mas o que eu queria deixar muito claro é que, para mim, fica assim, muito fácil de entender, quando no começo desse ano, acho que foi, que saiu uma pesquisa, não acredito tanto nelas, né? Mas o governo federal, o governo estadual passam sempre por essas pesquisas de aprovação popular, por exemplo, e veio mais de 60% de índice de aprovação, acho que 62%. Isso assusta mesmo, tem que assustar. Mas deixou claro, né, pelos autores da moção, que é eleitoreiro. Deixou claro que o objetivo desta moção de apoio é desgastar um governo que tem um índice importante de aprovação e que foi, afinal, o único governador reeleito no Rio Grande do Sul. Está claro. Então, se está claro, eu também nem preciso falar muito, a gente só vem aqui para bater naquilo que a gente acredita. E eu, obviamente, voto contrário, tenho certeza absoluta que a população sabe, né? Que a gente está aqui. Vocês ouviram o que a gente falou aqui? O que os vereadores falaram? Do próximo governador, do próximo não sei quem, falaram em nomes.
para jogar isso lá na frente. A gente quer trabalhar com o agora, que a situação do Estado é complexa e a gente tem que pensar nesse momento o que o governo efetivamente está fazendo e está fazendo. Caxias do Sul ganhará, inclusive, um Centro Regional de Defesa Civil em 2026, anunciado ontem pelo vice-governador Gabriel Souza. Obrigado, vereadora Marisol. Com a palavra.